Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai analisar o chamado jornalismo fiteiro, cada vez mais presente no nosso dia a dia. A todo momento, fitas, dossiês e imagens de origem muitas vezes suspeitas ganham espaço em nossa mídia. Para debater esta questão, temos três convidados, todos jornalistas. A analista de política Maria Cristina Fernandes, o professor Vinícius Lima e o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A edição desta semana da revista Newsweek apresenta Barack Obama como o primeiro presidente gay dos Estados Unidos. Este tipo de jornalismo seria chamado em inglês de Yellow Press, imprensa amarela, mas no Brasil é imprensa marrom. Qualquer que seja a cor escolhida para caracterizar a façanha da decadente Newsweek, ela dá uma ideia do grau de radicalismo político trazido pela extrema-direita religiosa americana. O semanário merecia um fim de carreira mais decente. A imprensa pode desempenhar um importante papel como auxiliar da Comissão da Verdade, recém-designada pela presidente Dilma Rousseff. Além de manter a sociedade informada sobre os trabalhos da comissão, nas coleções de jornais brasileiros há muita informação que merece ser resgatada mesmo no período pós-68, quando foi oficializada a censura. A imprensa é, por natureza, uma buscadora da verdade, parceira natural de todos os que se interessam em reavivar o passado. Os jornalistas mexicanos decretaram uma greve de notícias em protesto contra mais um assassinato de jornalista pelo narcoterrorismo. Com a morte do repórter René Horta, já são 5 as vítimas da violência dos traficantes contra a imprensa nos últimos 15 dias. Desde o ano 2000, foram 80 execuções com incríveis requintes de crueldade. A autocensura adotada pelos jornalistas mexicanos é um protesto, mas também é uma capitulação. Os narcoterroristas querem justamente o silêncio. Na semana que passou, o traço dos chargistas teve um alvo comum: a CPI do Cachoeira. Houve quem lembrasse a quantidade de nomes de políticos envolvidos e também aqueles que protestaram contra o fato das sessões serem secretas, desconfiando de que tudo possa terminar em pizza. Mas, como um todo, os chargistas concordam em um ponto: muita água ainda vai rolar nessa cachoeira. A mídia está discutindo intensamente o escândalo Cachoeira e, desta vez, excepcionalmente, incluiu na pauta o desempenho da própria mídia. A novidade acaba aqui, porque a tão esperada polêmica converteu-se num violento arranca-rabo político, prolongamento puro e simples da disputa partidária. Não é isso que mudará o comportamento da mídia diante do desvendamento de grandes escândalos. Há 14 anos, cada vez que as denúncias são convertidas em bombásticas manchetes, jogamos pela janela maravilhosas oportunidades para discutir os procedimentos do nosso jornalismo investigativo. O descaso tem uma explicação. Nossa mídia abomina ficar na berlinda, detesta ser analisada, prefere ser usada como mensageira de grupos geralmente mal intencionados, divulgando gravações clandestinas sem qualquer investigação anterior ou posterior. Com isso, desenvolveu-se entre nós o chamado jornalismo fiteiro, uma aberração
praticada por arapongas sem qualquer compromisso com as exigências de uma atividade tão importante para o aperfeiçoamento da sociedade. Felizmente, alguns analistas políticos começaram a preocupar-se com a promiscuidade entre esses espiões profissionais e as redações. Outros, no entanto, preferem manter-se dentro da velha militância partidária, forçando a convocação de jornalistas pela CPI. CPI são criadas para investigar o poder público. A imprensa, quarto poder, tem contas a prestar, muitas, mas não a um congresso como este. Entre os nomes que aparecem nas escutas da Polícia Federal está o jornalista Policarpo Júnior, um dos redatores-chefes da revista Veja. Policarpo é citado dezenas de vezes nos grampos e teria falado com Cachoeira em pelo menos 2 ocasiões. Toda vez que a imprensa investigativa tem uma denúncia, é evidentemente porque há um jogo de interesses por trás. O que a imprensa deve se preocupar? Em saber se aquela fita é verdadeira, se a gravação é verdadeira. Até porque é o seguinte, nesse jogo, quando você tem bandidos no meio, enfim, você não vai conseguir denúncias com Santos. Qualquer informação pode ser bem utilizada ou mal utilizada pelo jornalismo. Eu acho que o que é perigoso e não recomendável é que o jornalista faça uso apenas de uma gravação como sua única fonte. Eu acho que as informações que uma gravação fornece devem servir de base para um trabalho de investigação do jornalista, no qual ele vai confirmar ou desmentir as informações que estão naquela gravação por meio de apuração independente com outras fontes. A Carta Capital da semana passada comparou Roberto Tivita, presidente do Grupo Abril, a Rupert Murdoch, que comanda o conglomerado News Corporation. Murdoch é acusado de chantagem, grampos ilegais e tráfico de influência. De acordo com a Carta Capital, Cachoeira seria o informante de vários furos de reportagem de Veja. A imprensa não pode receber qualquer coisa e dar legitimidade, legalidade àquilo que chega. Precisa de um crivo muito forte, até para saber se é verdadeiro, quem são os personagens envolvidos e não cair em esparrela. Os jornais O Globo e Folha de São Paulo saíram em defesa da revista. Para o Globo, a postura da Carta Capital foi um tipo de retaliação a reportagens contra figuras ilustres do PT e uma tentativa de intimidar a imprensa profissional. A Folha ponderou que o movimento contra a Veja está sendo pautado por questões políticas. Em sua defesa, a Veja acusou petistas e aliados, como o senador Fernando Collor, de querer comprometer a credibilidade da imprensa e alegou que Policarpo agiu em busca da verdade. O jornalista sempre tem que se preocupar sobre quem é que está fornecendo a informação, com que motivação está fornecendo a informação, mas ele deve, acima de tudo, checar se a informação, primeiro, é de interesse público, segundo, se ela é uma informação que tem credibilidade, que é real, e terceiro, se ela pode ser confirmada com outras fontes, além de quem está fornecendo a gravação para ele. Se é assunto de interesse público, tem que ir para frente. Se é assunto privado, sem interesse público, eu penso que eu estarei incorrendo num crime porque não há interesse, né? Tudo que me cair nas mãos e tiver interesse público, eu vou publicar. Alguns integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito já articulam a convocação de Policarpo Júnior. Milhares de escutas gravadas pela Polícia Federal ainda nem foram transcritas e muitos novos fatos podem surgir. A suspeição lançada sobre o jornalista da Veja mostra o quanto é delicada a relação com Arapongas e o quão duvidoso pode ser o resultado da utilização de dossiês, gravações ou filmagens de fontes muitas vezes obscuras. No frigir dos ovos,
O papel da imprensa tem sido decisivo para mostrar quem é quem. As coisas, quando caem numa investigação da Polícia Federal ou mesmo numa investigação judicial, ficam lá escondidas anos e anos e anos. Então, a imprensa tem que ser corajosa e fazer a sua parte. Claro, sendo muito responsável para não cometer injustiças. A gente pode acabar incorrendo em temeridades quando essas operações da Polícia Federal vêm contaminadas. Aí você pega 2 picaretas arapongas que infestam a Polícia Federal via BIM, desde os primórdios da Operação Satyagraha, que é o Jairo e o Dadá, os 2 seguranças do Cachoeira que estão presos. Aí você fala, caramba, eu acreditei na Polícia Federal e, na verdade, ela estava contaminada por bandidos. A imprensa rodopia, porque ela é bipolar. Ela só vê o bem e o mal. Para o debate desta noite, temos 3 jornalistas convidados. Em São Paulo, a editora de política e colunista do jornal Valor Econômico, Maria Cristina Fernandes. Em Brasília, o jornalista, pesquisador e professor da UNB, Vinícius Lima. E aqui, ao meu lado, no Rio de Janeiro, o jornalista, advogado, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo. E vamos começar com o Azedo, que é a autoridade maior aqui. Azedo, como é que você vê essa questão? Temos como resultado dessa polêmica, que já dura e vai durar muito mais ainda, né? Temos aí 2 questões. Uma é a questão dessa convocação, né, por alguns parlamentares, a vontade de convocar, manifestada por alguns parlamentares, convocar jornalistas para uma CPI, para depor. Então, um fato que eu me lembro é inédito, não é? E sendo que esses parlamentares são liderados por uma figura nobre do Collor de Mello, que caiu justamente por causa das denúncias da imprensa, né? E temos um outro caso aí, que é a promiscuidade de certas fontes jornalísticas com crimes, com corrupção, uma série com ilícitos, com malfeitoria. E essas são, ao meu ver, são as 2 questões principais sob o ângulo da imprensa. A parte de corrupção não é o nosso departamento. Como é que você vê isso? Bom, nós vemos com muita apreensão a tentativa de chamar jornalistas a deporem numa comissão parlamentar de inquérito, porque, na verdade, se trataria de uma iniciativa visando a intimidação do conjunto da imprensa e do conjunto dos jornalistas, atingindo tanto os veículos como os profissionais, que teriam de ser muito cautelosos e até recuar em sua atividade profissional para não se exporem ao vexame que será ou seria comparecerem a uma comissão parlamentar de inquérito. Isso é muito grave e tem esse conteúdo de vindita que representa, na verdade, uma diminuição dos altos propósitos que devem motivar uma comissão parlamentar de inquérito, que é colocar um instrumento de investigação parlamentar a serviço de interesses pessoais de deputados e senadores e de todos aqueles que queiram fazer um ajuste de contas com os jornalistas e com os seus veículos. Então, essa é uma questão que a ABI vê com muita preocupação, assim como vê também com grande preocupação essa promiscuidade que se instala no exercício da atividade profissional, em que não se distingue com clareza quem é bandido e quem é mocinho. Porque, na verdade, há muitos jornalistas, muitos repórteres que estão utilizando os métodos dos criminosos para obter a informação e, com isso, se valorizar do ponto de vista profissional no âmbito de suas empresas. Esses 2 fenômenos são realmente altamente preocupantes. Maria Cristina Fernandes, você tem uma larga experiência, jovem, apesar de jovem, tem uma larga experiência como analista político, desde os tempos da Gazeta Mercantil. Como é que você vê esse momento? É diferente, né? Aqui há uma diferença com relação às outras denúncias e outras CPIs que surgiram
mais ou menos na última década. Como é que você vê isso? Diniz, eu acho que é um momento propício para nós jornalistas debatermos, né, o jornalismo fiteiro, né, nossa relação com as fontes, a notícia que publicamos, o uso de grampos. Agora, definitivamente, eu acho que a CPI não é lugar para jornalista. Por que que isso começou a ser fomentado, né? Eu acho que é bom a gente também tentar situar. Esse debate floresceu no Congresso porque o Cachoeira detonou no início do governo Lula o esquema do mensalão, né, quando passou aquele vídeo com o suborno do assessor da Casa Civil, e a partir dali as denúncias foram crescendo e isso ocasionou no mais grave escândalo da era petista, né? E o Cachoeira aproveitou-se da sombra em que ele foi deixado pela imprensa, né? Por nós, ele nos alimentou com os grampos e aproveitou-se dessa sombra em que foi deixado para florescer uma rede clandestina de negócios e sem ser importunado. Agora, isso trata-se de uma omissão de nós, jornalistas, de não termos ido atrás dos interesses do Cachoeira e daqueles denunciantes do mensalão, né? É uma omissão. E omissão jornalística deve ser um tema de debate, né? Mas não de CPI. Eu acho que realmente não faz o menor sentido. Vinícius Lima, tem aí um dado que eu tenho a impressão de que uma questão, um ângulo que é agradável a você. É que, tudo bem, realmente jornalista não tem que depor, não pode ser convocado para uma assembleia, para uma CPI, porque onde estão políticos que os jornalistas têm que acompanhar, criticar e às vezes denunciar. Portanto, não é o lugar propício. Mas aonde que os jornalistas deveriam deveriam participar, prestar contas públicas? Será que esse é o momento para nós criarmos um organismo de autorregulação, não como a autorregulação antiga inglesa, mas a nova que está sendo proposta agora pelo Lord Justice Levinson na Inglaterra, que ele quer fazer um comitê de autorregulação mais ativo, onde o jornalista seja convocado, preste esclarecimentos, não apenas a outros jornalistas, mas representantes da sociedade. Essa é a proposta corrente na Inglaterra nesse momento. Como é que você vê essa questão, Vinícius? Ô Diniz, eu vou ser uma nota dissonante em relação às opiniões que já foram apresentadas. E vou tomar o caso inglês como referência, embora saiba que são casos diferentes. Embora na situação brasileira nós não tenhamos ainda revelada a extensão exata do envolvimento, pelo menos de alguns setores da imprensa nacional, com a rede criminosa. Na Inglaterra, como você sabe, depois que o The Guardian tornou público, né, o comportamento, a prática jornalística daquele tabloide do grupo News Corporation, várias iniciativas de investigação foram iniciadas, né, na polícia, na Câmara dos Comuns, e uma comissão independente mandada instalar pelo primeiro-ministro, que é a Comissão Leverson, que você citou. O Murdoch e seus jornalistas foram chamados para depor, não só na Comissão de Esporte, Mídia e Cultura da Câmara dos Comuns, como foram chamados e estão depondo ainda na Comissão Leverson, que é um inquérito judicial, né? Então, eu pessoalmente acho que o critério para se avaliar se um jornalista deve, ou um dono de empresa jornalística deve ou não comparecer numa comissão parlamentar de inquérito é o interesse público e o interesse da democracia. Se houver
indícios fortes, ou mesmo evidências, de que, em alguns casos, esses jornalistas ou empresários fazem parte de um esquema criminoso que precisa de ser esclarecido em benefício do interesse público, eu, pessoalmente, não vejo razão para não convocá-los. Agora, você tocou num ponto fundamental, que o problema, voltando à referência inglesa, a situação na Inglaterra provocou uma rediscussão ampla na sociedade como um todo, entre os empresários, jornalistas, políticos, da questão da regulação da mídia, não é? Como é de conhecimento geral. A Inglaterra ela é um exemplo, né, de um Estado que tem não só, de uma sociedade que tem não só um órgão oficial, que é o Ofcom, do próprio Estado, que regula as atividades na área de radiodifusão, e tem uma agência autorreguladora, que é a PCC, que em fevereiro desse ano se descontinuou, né, para ser reiniciada com poderes de interferência maiores. Então, eu acho que o momento é absolutamente propício para que se discuta essa questão no Brasil também, né? Vamos discuti-lo no próximo bloco e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta. O debate sobre o jornalismo fiteiro em nosso programa não é novo. E nem poderia ser. Os escândalos baseados em dossiês, filmagens, gravações, conversas secretas, estão a todo momento em nossa mídia. Em 11 ocasiões, este observatório debateu o assunto. Veja alguns trechos de programas sobre os escândalos que tiveram maior repercussão. Um jornal deve publicar tudo aquilo que serve ao interesse público. Essa é a sua função. Mas as denúncias que andam sozinhas são duplamente suspeitas. Não há justificativa, mesmo por parte de um jornalista, para se utilizar do grampo, da escuta telefônica, da escuta clandestina. Você não pode manter em relação à fonte uma atitude de distanciamento permanente. Mas é preciso que o jornalista tenha a habilidade de usar essa fonte. A primeira coisa que tem que testar é se essa fonte é confiável. Fala, doutor. Fala, professor. Está marcado lá para dois? Eu peguei o texto. O país foi sacudido pela edição antecipada de Isto É, com a transcrição de uma fita em que o juiz Nicolau dos Santos, ou alguém que se fazia passar por ele, fazia pesadas acusações a diversas figuras públicas. A postura correta deveria ser a exibição, entrega dessa fita à Polícia Federal. Se esse senhor foi, ou ele permitiu ser gravado, ou alguém foi e gravou ele falando, não importa, porque ele é um dos réus desse processo criminal. O que nos cabe discutir, e muito, é um comportamento jornalístico em vias de se converter em rotina e que transforma uma fita, qualquer fita, numa peça de acusação sem o menor suporte investigativo da parte daqueles que a divulgam. E o jornalismo entra no jogo desse poder, de querer ir até o fim dessa fita para nos dar a sensação e o impacto da verdade. E quem tem um material desse se comporta do ponto de vista mercadológico, ou seja, ele vai vender o peixe. Foi o grande momento da revista. Alguém entrega na redação uma fita
um grampo, um dossiê ou um vídeo, sempre obtidos clandestinamente. Gravar conversas é uma coisa ilegal, a não ser que seja aprovado e permitido pela justiça. O conflito de interesses, o choque de interesses é uma tradicional maneira de a imprensa receber informação. Comprar informações ou publicar acusações em qualquer investigação são infrações gravíssimas. Duvido que o Domingos Guará tenha pago um tostão por qualquer coisa. É muito difícil. Eu, 8 anos lá, nunca vi uma matéria ser paga. Tem muita coisa obscura, além do mais do que duvidoso papel exercido nesse vexame, nessa baixaria pela revista Isto É. Vou te fazer. Nós vamos fazer estamos voltando aqui e com algumas perguntas já muito interessantes dos telespectadores. A Maria Marta, aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta para o Azedo: por que os jornalistas não podem depor numa CPI? Isso não é corporativismo? Pergunta ela. Não se trata de corporativismo, se trata de independência no exercício de uma atividade profissional em que os jornalistas não estão a serviço de si próprios, eles estão a serviço da sociedade, de sua necessidade de informação e não podem ser submetidos ao risco de serem escalpelados pelos políticos que têm, inclusive, o poder de falar, de ir à tribuna, de fazer denúncias, enquanto os jornalistas teriam um papel absolutamente passivo, porque só teriam alternativa, ou responder ou calar e, com isso, se prestar a ser incriminado como pessoa que sonegou informações à Comissão Parlamentar de Inquérito. E, na verdade, chamar os jornalistas para depor é uma advertência ao conjunto dos profissionais e aos meios de comunicação. Vocês tomem cuidado que podem ser chamados a sentar aqui no banco dos réus, porque os jornalistas iriam não para fornecer informações no interesse do avanço das investigações, mas sim como uma retaliação ao seu comportamento profissional. Não é corporativismo, é defesa da independência que a atividade profissional dos jornalistas deve e precisa ter. Maria Cristina, esse é um bom debate, não é? Essa é uma boa questão e, sobretudo, nós estamos favorecidos pela presença tão paradigmática do ex-presidente, agora senador Collor de Mello, né, onde, evidentemente, ele está num processo tentando se vingar da Veja. Não é? Ele foi desmascarado por uma entrevista do seu irmão concedida à Veja, não é? E agora ele quer ir à forra. Ele quer ir à forra, não é? Como é que você vê isso? Esse posicionamento do Collor definitivamente é uma tentativa de se vingar contra o bom jornalismo, né? O jornalismo que revelou à sociedade o que se passava no governo dele. Agora, talvez, Dines, merecesse a gente refletir um pouco as circunstâncias em que esse jornalismo fiteiro prosperou, né? Para a gente tentar mapear aí para onde esse jornalismo fiteiro vai, né? O jornalismo fiteiro, na minha avaliação, prosperou sob duas condições, né? No aprofundamento da democracia, o Ministério Público ganhou mais força, a Polícia Federal ganhou mais força, os órgãos de informação perderam peso, né? E isso fez prosperar um grande mercado de arapongagem, né? E a imprensa tornou-se parte desse mercado, né? Esse mercado que quis saber, acompanhar mais detidamente o que se passava nas investigações dos órgãos públicos, né? E a imprensa, muitas vezes, se deixou usar
por esse mercado. Então, fruto, né, da democracia, do maior poder de investigação do Estado, né, o jornalismo fiteiro acabou, hoje, servindo de freio ao aprofundamento da democracia. Por quê? Porque é um jornalismo que serve a um interesse, né, verbaliza o interesse do denunciante e sem investigar as razões desse denunciante. Não serve ao interesse público, portanto não serve à democracia, não serve à sociedade. E, por outro lado, o jornalismo fiteiro é também decorrência do crescimento da economia. Com a economia crescendo, as empresas passam a disputar obras públicas cada vez mais portentosas, poderosas, e aí, nessa guerra econômica, um concorrente quer derrubar o outro e se vale desse mercado de informações clandestinas, e o jornalista também passa a ser parte dessa rede, né? Agora, sendo parte dessa rede e sem também servir interesse público, o jornalismo fiteiro acaba sendo um freio ao crescimento, porque não ajuda na transparência das empresas, não ajuda na governança corporativa da empresa. Então, assim, eu acho que talvez eu gostaria de pontuar aqui que, decorrente de uma maior democracia, o jornalismo fiteiro acaba servindo como freio a que ela se expanda e se aprofunde. Interessante. Vinícius Lima, na reportagem que antecedeu aqui o nosso debate, o Cláudio Tognoli, que é um repórter investigativo, com trabalhos publicados, ele mencionou aí uma questão interessante, da promiscuidade dos arapongas com com a própria autoridade policial, não é? Ele apontou aí dois guarda-costas do Cachoeira que seriam, digamos, trabalhariam paralelamente à Polícia Federal, não é? Isso é um dado também grave, não é? Como é que você vê todo esse conjunto, não é? Essa promiscuidade que não serve a ninguém? Como é que você vê isso? Dines, eu vejo com muita preocupação, porque, na verdade, eu acho que nós estamos falando aqui de uma questão que não é uma questão só brasileira, não é? Nas sociedades contemporâneas, o papel da mídia no jogo político é muito grande, né? O poder de grupos empresariais que se fortaleceram com o processo de globalização, de concentração da propriedade, ficou muito forte. Isso não é só no Brasil. O caso inglês é muito interessante, porque a Inglaterra é um país que sempre teve muito cuidado com as questões relativas à liberdade de imprensa, à proteção do jornalista, à universalização da liberdade de expressão. Então, o que está acontecendo no Brasil envolve vários setores da sociedade, né? Contamina instituições, parte do aparelho policial, parte do aparelho judicial, aparentemente parte da mídia, né? Políticos profissionais, e a gente fica pisando em ovos, porque se, por um lado, há, obviamente, interesses de retaliação de alguns políticos que querem fazer um acerto de contas com seu próprio passado, né? Nós não podemos ignorar que existem questões graves, né? que estão surgindo. Eu gostei muito de uma coluna que a Maria Cristina escreveu no Valor essa semana, insistindo sobre essa questão de quando um jornalista fica muito dependente, eu não estou falando as palavras dela, estou tentando ver se reconstruo o argumento, de uma única fonte que muitas vezes pode estar desenvolvendo atividades criminosas. Ela já mencionou isso na fala dela, mas eu quero insistir porque me parece muito importante. Há um aspecto aí que esse jornalista e o seu veículo para o qual ele trabalha, eles omitem, né, um aspecto fundamental desse jogo, que é qual o interesse
dessa fonte em divulgar determinados fatos, né? E eu diria mais, porque a importância do jornalismo não está só no que ele omite, mas muitas vezes está também naquilo que ele promove. No caso atual, há evidências de que, dentro do esquema da fonte, não só havia omissão de informação, mas havia claramente o interesse de promover a informação que favorecesse a determinados grupos e a determinados políticos. Então nós estamos aqui, de fato, colocando o dedo num problema, que é um problema que me parece da sociedade contemporânea, onde, eu insisto nisso, esses grupos de mídia têm um poder muito grande. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Observatório da Imprensa, que hoje fala sobre o jornalismo fiteiro. Obter material de escutas telefônicas ou de filmagens não autorizadas pode ser uma arapuca para o jornalista, mas também pode ser um grande trunfo. Basta que ele não se dê por satisfeito com aquele material e busque checar as informações recebidas. Foi assim no caso Watergate, quando 2 jornalistas do Washington Post conseguiram derrubar um presidente dos Estados Unidos. O caso clássico do caso Watergate. Você tinha ali uma fonte primária, que hoje já se sabe quem era, que se sabe que tinha objetivos muito individuais quando ele fazia aqueles vazamentos. No entanto, os jornalistas não se limitaram a usar as informações que aquela fonte dava. As informações eram de interesse público, eu acho que se fez um serviço ao país, no caso dos Estados Unidos, com a revelação dos fatos que aquela fonte estava proporcionando a eles, mas os jornalistas checaram aquelas informações com outras fontes independentes e por isso publicaram e por isso agiram bem, na minha opinião. Maurício Azedo, os nossos telespectadores estão, de certa forma, não fazemos sondagens nem votações, mas aqui uma tendência de que o jornalista não pode ter privilégios, que ele tem que ser chamado a depor numa comissão de inquérito. Quer dizer, há aqui talvez uma incompreensão do papel do jornalista. Você, com seu caráter didático, não é? Eu queria que você tentasse passar de novo ao telespectador que não é privilégio, não é? Na verdade, se o jornalista é intimado a comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito, que já tem, inclusive, indicações precisas e amplas e variadas sobre crimes que foram praticados pelos agentes que ensejaram a convocação da CPI, na medida em que o jornalista é intimado a comparecer a essa comissão, ele está sendo vítima, não está sendo beneficiário de um privilégio, ele está sendo vítima de um processo de coação em que são advertidos não apenas quem comparece ao depoimento, à comissão para depor, mas todos os outros jornalistas que se sentirão inseguros diante da possibilidade de serem, inclusive, arrastados a uma perda de credibilidade e de conceito público, na medida em que se diz que o jornalista fulano de tal foi intimado a comparecer à comissão parlamentar de inquérito. Mas o essencial dessa questão é que há aí uma distorção e uma desproporção de poder. O parlamentar que convoca o jornalista, ele tem o poder de ir à tribuna, de no dia seguinte ou na mesma sessão, na mesma tarde, fazer uma digressão de uma hora. De uma hora agredindo o jornalista sem que este tenha a possibilidade de defesa. A esse respeito, eu me lembro de um episódio que ocorreu com o jogador do Botafogo, o Paulo César Lima,
que era vítima constante de ataques do jornalista, colunista do Jornal do Brasil, numa coluna prestigiada na seção de esporte, o José Inácio Werneck, que soltava, com licença da palavra, mandava o cacete, aliás, injustamente no Paulo César Lima. E num dia, num treino do Botafogo, que o Werneck foi ver, ele chegou para o Paulo César Lima e disse: você me desculpe, mas eu estou cumprindo o meu papel. Ele disse: não aceito sua desculpa, porque você me esculhamba publicamente e vem pedir desculpa reservadamente. Então, isso se dará com o jornalista, porque ele não terá a possibilidade de defesa, tal como foi sonegado a Paulo César Lima, enquanto o parlamentar que o convocou, que sugeriu a sua convocação, vai para a tribuna e fala durante 2, 3 horas contra esse profissional. É um processo de coação que os jornalistas não podem aceitar, porque isso significa um condicionamento muito grave de uma atividade em que, como eu disse anteriormente, os jornalistas não estão a serviço de si próprio, de seus interesses. Eles estão a serviço da necessidade que a sociedade tem de ser informada. Maria Cristina, e aí nós vimos agora o Carlos Eduardo Lins da Silva falando sobre o caso Watergate com muita propriedade, como sempre, né? Mas nós temos outros atores na cena política, jornalística, que é a internet, são as mídias sociais, que isso coloca o problema em outra esfera. Como é que você vê isso? Pois é, Dini, você citou que tem chegado muitas mensagens aí de telespectadores advogando ainda que o jornalista deva ir à CPI. A melhor CPI, eu acho que pode haver para a imprensa, é a internet, né? Você publicou uma notícia falsa, você publicou uma notícia de um lado só. A internet está aí para mostrar que tem um outro lado, a internet está aí para mostrar que essa notícia não prevalece. Uma notícia falsa hoje publicada no jornal não sobrevive muito tempo, né? Então, quando eu ouço e leio assim, essas críticas muito agudas, né, ao poder da grande imprensa, não nego, a imprensa tem um grande poder, mas o surgimento da internet deu uma força para a informação livre, né, que na época do Watergate, talvez na época em que surgiu o Mensalão, talvez não fosse assim tão difundido. Então, o poder da informação livre trouxe uma outra perspectiva. Esse caráter de vingança contra a grande imprensa talvez esteja um pouco desfocado da realidade hoje do mercado de informações. Vinícius, como é que você vê esse dado da internet sendo, digamos, um novo ator nesse conjunto, não é? E ela faz um julgamento imediato, não é? Ela faz o metajornalismo, ou deveria fazer, ela noticia e comenta a notícia, não é? Olha, Diniz, eu vejo com muito entusiasmo. Eu acho fantástico que mais vozes tenham acesso ao debate público. Nesse ponto eu concordo inteiramente com aquele jurista americano que fala que na área de mídia o princípio máximo é a dispersão da propriedade. Quanto mais gente puder falar e mais gente puder acessar o espaço público, excelente. Vejo isso com muito entusiasmo. Agora, me parece inegável que o poder individual de um blog, de um blogueiro ou de cada um de nós que eventualmente tem acesso à internet ainda é muito assimétrico com relação aos grupos de mídia, né, que estão tradicionais já no mercado. No caso brasileiro, são grupos, em geral, vinculados a famílias, algumas delas, como nós todos sabemos, ainda oligarquias do tempo até da República Velha. Quer dizer, há uma diferença de poder inegável entre a iniciativa individual de alguém que pode acessar, em tese, potencialmente, o espaço público via presença na rede,
né, de computadores, e esses grupos que ainda, me parece, são de fato atores com um poder muito assimétrico com relação ao que se pode fazer na internet. Mas, insisto, vejo isso com muito entusiasmo e acho que por aí estamos caminhando no sentido de democratizar a área da comunicação. Vinícius, nós já falamos, você já veio aqui várias vezes, tocamos nesse assunto, mas eu acho importante, porque tem um outro ator, quer dizer, já mais especializado, que é o observador da mídia, não é? Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui neste exato momento é uma função social que vinha sendo descaracterizada, desqualificada, não se dava atenção, e de repente nós percebemos que discutir a mídia é um grande assunto. A TV Brasil não trabalha com índices de Ibope, não dá bola para isso, mas eu tenho certeza que neste momento tem uma boa parcela do leitor adulto, do telespectador adulto, que quer saber mais coisas que não aparece, né? Quer dizer, então, o que nós temos que fazer é permitir uma sociedade com poder e contrapoder, né? A observação da mídia, eu não digo o observatório, porque devem existir dezenas deles, é um contrapoder. Ele faz essa reflexão no sentido contrário, através da internet, através da televisão, através de tudo, através das conversas, né? Então, nós temos que realmente estimular uma sociedade pluralista, né? Vocalizada de forma com contraditórios. Eu acho que nós estamos no bom caminho. Um pouquinho tarde. Como é que você vê isso, Azedo? Não, eu acho que, inclusive, isso retoma uma tradição do jornalismo. Outro dia, inclusive, você fez a evocação desse fato, que nós tivemos aqui, por exemplo, críticos da própria imprensa, como o Gondim da Fonseca, um grande jornalista e um grande intelectual, que fazia uma análise diária do comportamento da imprensa da imprensa sadia. Inclusive com um grau de irreverência muito forte, que ele se referia ao editorialista do Diário Carioca, fundador do jornal, J. Ed Macedo Soares, como Rodanes, que é o senador invertido por aí. Então, essa é uma tradição grande. Você mesmo também, durante bom tempo, se dedicou a essa análise. Eu acho que nós estamos retomando uma tradição que é muito importante e que conduz ao aperfeiçoamento da imprensa. Temos aqui uma pergunta do Recife, do Everaldo Costa. Esta discussão não está tirando de cena os reais culpados e mudando o foco das investigações, punindo jornalistas e isentando políticos? Maria Cristina, como é que você vê isso? Eu acho que, de fato, eu repito aqui, quem está sentado naquele banco de réus são os políticos, empresários, os comandantes desse esquema de malversação de recursos, né, que são eles que têm que ser investigados, né? Agora, o interesse do Collor é conhecido, o interesse dos demais políticos que estão envolvidos em convocar a imprensa são conhecidos e se há alguma coisa positiva nessa tentativa de tirar o foco de cima das investigações é de ter provocado essa discussão entre os jornalistas, né? Eu acho que ninguém quer jornalista sentado no banco de réus porque as informações que o jornalista tem devem ser publicadas. Se ele tiver condições de confirmá-las, essas informações devem ser publicadas, né? O jornalista não tem o que dizer no banco de réus, porque o que ele tem que dizer tem que estar numa página de jornal, tem que estar na televisão, tem que estar no rádio, no meio que ele atue. Agora, se a CPI quer ir atrás de jornalista e com isso denuncia, isso provocou um debate,
né? Por isso que nós estamos aqui discutindo. Agora, eu particularmente acho que essa semana foi clara no sentido de que eu não creio que esse foco em cima da imprensa vá continuar. Eu não apostaria todas as minhas fichas nisso, não. Para encerrar, Vinícius, você acha que esse episódio, qualquer que seja o desfecho, convoque ou não convoque, mas você acha que nós estamos num outro patamar, quer dizer, estamos avançando para um debate mais amplo sobre o papel da imprensa? Eu acho que é inevitável, Dines, até porque esse deixou de ser um assunto exclusivo dos jornalistas, né? Porque a sociedade está se dando conta que está em jogo algo que afeta diretamente a ela. Nesse sentido, você é um pioneiro, todos nós sabemos disso, na observação da mídia, né? Nós sabemos que os jornalistas não gostam de ser observados, não gostam de ser criticados, né? Me parece que isso também está mudando, porque a atividade jornalística, que é uma atividade profissional muito própria, ela não está imune de desvios, de equívocos, né? E isso precisa de ser, pelo menos, debatido, né? Então, eu acho que sim, nós estamos numa fase da vida brasileira, né, que essas questões finalmente estão ocupando um espaço maior, que é um espaço que deve ocupar, do meu ponto de vista, no espaço público. Eu acho que isso é muito bem-vindo. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer vivamente a presença da colunista Maria Cristina Fernandes, do professor Vinícius Lima, Maurício Azevedo, nosso presidente. O nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e em nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Muito boa noite.